Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, é o primeiro vídeo que você está vendo, deixa eu te explicar. Eu não sou adepta daquela teoria de que uma andorinha só não faz verão. Faz sim, é por isso que eu tô aqui. Porque você, assim como eu, deve ter uma tia, uma vizinha, uma amiga, um parente próximo que está acostumado a acompanhar a mídia da televisão, né? Aqueles telejornais, as novelas, os programinhas de fofoca, aqueles programinhas que passam de manhã, aquele grande jornal do domingo à noite, que desinformam as pessoas, né? Que contam grandes mentiras e que tem uma narrativa que tenta o tempo todo desconstruir esse governo. E aí elas ficam muito confusas, porque elas não estão habituadas a procurar informações em mídias alternativas. Nós temos muitos canais conservadores, de direita, jornalistas independentes que procuram mostrar para as pessoas a real, o que é que está acontecendo nesse país. Por que que a mídia tradicional tenta desconstruir o nosso país, o nosso governo desse jeito o tempo todo, o tempo todo? E eu, como cidadã, acho que devo fazer minha parte. E se você acha que tem que fazer a sua também, pega a sua tia que não assiste a mídia alternativa e explica para ela o que é que está acontecendo. Mostra para ela que se ela tem um celular na mão, se ela tem um notebook em casa, ela pode ir atrás de informações verídicas, de outras fontes. E que não é uma questão de em quem ela acredita, mas é pelo menos para ela refletir, para ela começar a abrir o horizonte e entender que nem tudo que ela vê na televisão é verdade. Ali existe uma grande manipulação, entendeu? E eu acho que a gente contribuindo assim vai conseguir abrir a cabeça de muita gente que está confusa e amedrontada neste momento tão delicado que a gente está passando no nosso país. E falando nisso, como é que funciona o nosso país? A tia Zoraide veio me perguntar, mas escuta, não é o presidente que manda na nação? Como é que o Supremo Tribunal Federal, então, faz o que bem entende? Olha, existe a separação dos poderes. Nós temos três poderes, né? Na Constituição Federal está lá previsto o poder executivo, legislativo e o judiciário, que são independentes entre si e devem trabalhar de forma harmônica. Mas a gente está vendo essa separação de poderes acontecendo no país? Tá tudo tão estranho, né? A gente está vendo que hoje quem está mandando no país é o judiciário. O poder executivo é o nosso presidente, são os governadores e são os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, estaduais, os senadores, os vereadores da Câmara Municipal. Então, são todos cargos eletivos que nós, povo, escolhemos. Então, de fato, são dois poderes que emanam do povo. E o judiciário? O judiciário, por incrível que pareça, é o único poder que nós não elegemos. Ele é composto por ministros que foram indicados por presidentes que passaram por essa nossa velha república. Então, gente, infelizmente hoje é o Supremo que está dando as cartas. Por que será que ele está fazendo? E quem inventou essa história de três poderes? Essa história de três poderes não foi inventada hoje. De onde veio essa história dos três poderes? Essa história da separação dos poderes é bem antiga. Aliás, a própria política é lá desde o início da Grécia, né? Platão, numa obra dele chamada A República, já fez a previsão da separação dos poderes, porque naquela época do Império, eles queriam que o imperador não tivesse poderes absolutos, né? Não fosse um déspota. Então era preciso que houvesse uma moderação desse mando do imperador. E aí ele disse então nessa obra dele que era interessante que existiam dois poderes moderadores, o executivo e o judiciário. Depois dele, Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, formatou isso de uma forma sistematizada e isso a gente traz até hoje na Constituição e em vários países também funciona assim. Mas
Será que é só 3 poderes que a gente vê atuando no nosso Brasil? Ou no mundo como um todo? Será que não existem outros poderes além desses 3 poderes? Eu elejo aqui que existe um quarto poder atuando fortemente no nosso país, que é o poder da mídia. A mídia, ela forma opinião, a mídia manipula, a mídia mostra aquilo que lhe interessa. E quando, infelizmente, nós não temos uma mídia independente, imparcial, que não deveria opinar e apenas mostrar os fatos, nós temos sim um poder fortíssimo, um poder que manipula a cabeça das pessoas, um poder que coloca medo, um poder que dita o que você deve e o que não deve fazer todos os dias. Dita moda, dita costumes e as crianças, os jovens, as senhoras que ficam o tempo todo na frente da televisão acabam sendo arrebanhadas por esse poder que é assim super, super, super forte e que você, como eu, precisamos tentar fazer com que as nossas tias procurem informações em outras fontes, informações verdadeiras ou distrações que não sejam influenciadoras dos seus costumes dentro da sua casa. Então, eu elejo aqui que nós temos um quarto poder muito ruim agindo sobre as nossas famílias. E aí o que aconteceu? Depois da eleição do presidente Bolsonaro, vários canais começaram a aparecer nessa mídia alternativa que eu tanto falo. E esses canais começaram a trazer essas novas opiniões, essas novas informações, essas novas verdades. Isso incomodou muita gente, incomodou a grande mídia, que tem inclusive perdido audiência nos seus horários de pico para os jornais do YouTube. Quem mais ficou incomodado com isso? Aquele poder, o terceiro poder que nós não elegemos, mas do qual a gente começou a reclamar, do qual a gente começou a dedurar, a perseguir, a olhar e a criticar. E aí o que aconteceu? Por que a gente está vendo aí, naquela grande mídia, os ministros do Supremo Tribunal Federal abrindo inquéritos ilegais para censurar a internet, para censurar os canais de jornalistas independentes que estão tentando chegar em você, que estão tentando esclarecer as coisas e abrir os seus olhos. É isso que está acontecendo. O poder da mídia alternativa está incomodando a grande mídia tradicional manipuladora, que, por sua vez, está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, porque eles são todos amiguinhos e eles estão fazendo uma verdadeira caça às bruxas, prendendo pessoas, fechando jornais, confiscando equipamento de jornalistas independentes para que a nossa informação, a informação desses canais não cheguem até vocês. Isso é muito grave. Isso é muito grave e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa nos manifestar, a gente precisa continuar apoiando e procurando essas fontes diferenciadas de informação para que cada vez mais elas floresçam pelo Brasil inteiro, que elas cresçam pelo Brasil inteiro e que elas sejam uma fonte principal e não alternativa de informação para todo mundo. O que está faltando, gente, para isso acontecer no nosso Brasil? O que está faltando para que um quinto poder possa ter mais peso do que todos os outros poderes juntos? A Constituição tem lá, eu falei para você, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu falei de um quarto poder que manipula as pessoas,
que é a mídia tradicional, e a gente tem que fazer a mídia alternativa ocupar esse grande espaço, mas tem um quinto poder que é maravilhoso e que a gente precisa exercer, que é o poder do povo, é o poder de quem vota, é o poder de quem manda, é o poder de quem tem o direito de se manifestar e de fazer a democracia acontecer na forma como você quis naquele dia que você colocou o seu voto na urna e você elegeu o presidente que está aí. Na década de 60 houve a Grande Marcha das Famílias, que foi exatamente a marcha que conseguiu fazer com que o país reagisse e não fosse tomado definitivamente pelos comunistas. Será que hoje não está faltando as famílias tradicionais que não querem ser manipuladas, que não querem que seus filhos sejam manipulados na escola, que aprendam os valores morais e cristãos que todo brasileiro na raiz sempre teve? Será que não falta a gente, de fato, acreditar que a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca e que a gente pode fazer a diferença e exercer o quinto poder, que é o poder do povo, já que o poder emana do povo? Pensa nisso e fala sobre isso com a tia Zoraide. Não deixa ela ser manipulada. Não deixe ela ficar apavorada com notícias que todos os dias só trazem desgraça, desesperança, desinformação, mentiras para dentro da sua casa. Abre o computador, pega o celular da mão dela, vai lá no YouTube e clica nos canais que a gente tem sugerido aqui. E eu vou repetir, todos os dias existem noticiários de manhã e à tarde no canal do Terça Livre, existe o canal do Fernando Melo, existe o canal da Regina Vilela, existe também um YouTube de uma moça que é muito engraçada e traz as informações de uma forma muito legal, que é a Bárbara, do canal Te Atualizei. Dá uma ouvidinha todos os dias no que diz o Alexandre Garcia, e aí você vai formando uma opinião própria. Você não precisa seguir a cabeça de ninguém, mas a reflexão vale a pena você tentar colocar na cabeça das pessoas. Eu espero contribuir. Eu vou continuar fazendo os meus vídeos porque eu sou patriota. Eu acredito que a gente ainda vai vencer, mesmo que eles não desistam, e eles não desistem. A gente precisa se organizar e fazer a diferença, tá bom? Semana que vem a gente fala mais alguma coisa. Um beijo, obrigada por você estar aqui e continue com a gente. Se você perdeu os vídeos anteriores, vai lá na linha do tempo e assista. E clica no sininho que você não perde mais nenhum. Um abraço e boa semana.